Lula anuncia que vetará PL pornográfico da dosimetria. Vai. O presidente Lula confirmou hoje que vai vetar o PL da dosimetria, que foi a sanção presidencial depois da aprovação ontem no Senado. A declaração foi dada nesta quinta numa entrevista coletiva com 62 jornalistas de diversos veículos no Palácio do Planalto. Lula falou por quase 1h30. A gente vai acompanhar o que disse o presidente, que negou ter sido informado de qualquer acordo envolvendo o governo e o PL da dosimetria. Se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, eu não tenho dito agora. Eu tenho dito que as pessoas que cometeram um crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Isso não é segredo para ninguém. Ao chegar na minha mesa, eu vetarei. Porque primeiro vamos terminar esse processo. Nós ainda não descobrimos os financiadores. Porque aquilo teve financiamento. E eu acho que nós precisamos levar muito a sério o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. E tem gente que quer que a gente esqueça, mas a gente não pode esquecer. Porque se a democracia esquecer da importância que ela tem para uma nação, a gente termina perdendo o jogo. Bom, era o mínimo que eu esperava. É claro que o veto do Lula vai ser derrubado. Aliás, talvez o Congresso deva fazer esse favor a ele. Vai ser derrubado. Porque a dosimetria foi aprovada na Câmara por 291 votos. Foi aprovada no Senado com 48 votos. 48 a 25. Para derrubar um veto presidencial, bastam 254 deputados e 41 senadores. Então o veto dele vai ser derrubado. E ele sabe disso. Derrubem. É uma medalha no peito. Esse texto que foi aprovado, esse texto entrou no Senado com uma inconstitucionalidade escancarada e saiu de lá com 2. A inconstitucionalidade escancarada. Você não pode vulnerar a defesa do Estado de Direito como faz a dosimetria. Já expliquei aqui o princípio da proibição da proteção deficiente. Uma das referências dessa tese é o professor Lênin Streck. Isso vale para o Estado de Direito, isso vale para grupos sociais. E o texto faz isso. É inconstitucional. Aliás, não é inconstitucional no conteúdo só por isso. É inconstitucional porque claramente ele se desvia da sua função. Ele não está ali para, vamos mudar a lei. Claramente, escancaradamente, ele existe para beneficiar um grupo. O grupo dos golpistas. E, portanto, para revisar uma decisão judicial. O desvio de finalidade é claro. Mas há uma outra coisa grave. Um projeto de lei, ele é disciplinado pela Constituição, artigo 65. Pode ir lá ver. O projeto de lei é votado numa casa, vai para a casa revisora, se sofrer alteração de conteúdo, de mérito, ele tem que voltar para a casa original para ver se essa mudança será ou não endossada. E só então vai para a sanção ou veto presidencial. É disciplina constitucional. Acontece que na Câmara tinham aprovado, e eu chamei atenção para isso aqui, uma aberração na Lei de Execução Penal, artigo 112, que abria as portas das cadeias, essa gente que gosta de prender tudo, abria as portas das cadeias para vários criminosos, não só para os golpistas. Tanto isso estava no texto que o Pedro Campos, deputado do PSB de Pernambuco, fez um destaque e falou, gente, vamos tirar isso daqui, isso é muito grave. Mantiveram.
Aí houve uma grita quando foi para o Senado, aí o Sérgio Moro fez uma emenda mudando o conteúdo do projeto. Portanto, se mudou o conteúdo, ele tinha de voltar para a Câmara, mas aí não ia ser aprovado neste ano. Aí eles inventaram que se tratava apenas de uma mudança de redação. Porque o artigo 213-E do regimento interno do Supremo, do Senado, e da Câmara também tem, é outro número, permite as emendas. O que é emenda de redação, Valeu Bem e Arthur? Tem um trecho ambíguo aqui, a gente acabou saindo uma coisa que a gente não queria. Uma crase pode mudar o sentido de uma frase gravemente, não é? Sim. A falta de um acento grave? Pode. Uma vírgula muitas vezes muda. O que distingue uma oração subordinada adjetiva restritiva de uma explicativa é a vírgula. E ela pode fazer toda a diferença. Então, não, eu quis dizer isso, acabei dizendo aquilo, vou fazer uma emenda de redação. Aí não precisa voltar para a casa original. Mas não foi emenda de conteúdo. Expliquei aqui. Inconstitucional. E, no entanto. Então, aquilo é um coquetel de inconstitucionalidades. Que fique claro. Né? Mas aí o Jacques Wagner, senador, líder do governo no Senado, ele é do PT da Bahia, sem combinar com Lula, sem combinar com Gleisi, isso deu... estão fazendo uma conspiração governo-oposição. O Jacques Wagner falou o seguinte, bom, nós vamos perder, a gente não tem como impedir a votação, eles vão ganhar, vamos apressar esse troço, porque nós temos matérias importantes para votar para o governo. Na área de taxação de bets, etc. Só que isso o Lula não sabia, a Gleisi não sabia, e, portanto, isso, o próprio Wagner falou, eu arco com as consequências, isso aqui não é um arranjo do governo. Nós colocamos ontem esse vídeo aqui, não vou colocar de novo porque o tempo está apertado. Mas não houve arranjo nenhum. Porque para ter essa teoria conspiratória do arranjo, é preciso que se diga para quê. Vai bem, para quê? Arthur, para quê? Por que é que fariam isso? Ficar sustentando teoria conspiratória sem ter uma explicação minimamente razoável é mais louco do que esses que ficam pegando falsos indícios para dizer que a Terra é plana. Não teve arranjo. Tanto é que a Gleisi chamou a condução do Wagner de desastrosa, né? Condução desse tema pela legislação para a democracia, a condução desse tema pela liderança do governo no Senado foi um erro lamentável, não desastroso, erro lamentável. Aí o Wagner respondeu, erro lamentável ficar discutindo pela internet. Não houve acordo. Mas as isenções foram aprovadas depois. Iam ser de qualquer modo. Né? O fim das isenções, né? Que tem. A sobretaxação, o governo vai arrecadar coisa de 17, fala 22 bilhões, mas que eu saiba é menos. De qualquer modo, o fato disso ter sido aprovado não quer dizer que tenha sido acordo. Porque aí começa toda a sorte de maluquice. Por que é que o governo faria isso? Só para o Lula anunciar depois que vai vetar? Precisa ter um mínimo de bom senso, né? Ou não? Não precisa bom senso. Então tá bom. Então vá pela burrice mesmo.